Saudações a todas e a todos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o seu povo de Israel, do qual nasceu Jesus e São Paulo apóstolo, cuja carta aos Romanos estamos meditando. E o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11 da carta, parece estar assim no centro da carta, esses três capítulos tratam da situação dos judeus diante do plano de salvação do Pai que enviou o seu Filho a este mundo, nascido debaixo da lei, nascido de uma mulher, para a salvação de todos sem exceção. E como ficam os judeus que não o aceitaram? Aqueles que esperaram, continuam esperando, o Messias, a vinda de um Salvador, a vinda do profeta semelhante a Moisés, que a ideia de Messias, assim, bem clarinha como nós temos, é um pouco nossa, dos cristãos. Entre os judeus não é assim tão bem definida como entre nós que temos a facilidade de dizer Jesus é o Messias, então daí fazemos a história e tudo fica claro e resolvido. Outra coisa é a expectativa da realização de uma promessa, que é uma pessoa, é um povo, é uma situação, é algo que acontece aqui, que acontece lá. Tudo isso não é muito claro também na tradição judaica, mas há uma promessa. Por exemplo, no Deuteronômio, no capítulo 18, Moisés, o Deuteronômio é a grande conversa de Moisés na porta da entrada da terra prometida. Antes que o povo entrasse, Moisés faz um resumo de todos os anos do deserto e depois morre, ele mesmo nem entra na terra prometida. Então, nesse resumo, ele lembra ao povo, que a promessa de Deus de fazer surgir do meio do povo um profeta semelhante a ele, a Moisés. Um profeta como ele, que seria enviado por Deus, que deveria ser ouvido, e ai de quem não ouvir este profeta. E depois ainda a observação que é muito própria destes livros da lei, são traços de outras mãos com outras tendências, da observação que vai dizer, se este profeta ousar dizer alguma coisa que ele não recebeu, então ele também será punido, etc. Mas, de qualquer forma, a perspectiva de alguém semelhante, um profeta semelhante a Moisés, que deve surgir. Quando no Evangelho de João, lá no capítulo 6, se fala da multiplicação dos pães, então o povo vai dizer, não é este o profeta prometido. Quando se interroga João Batista, quem é João Batista? Se pergunta, você é não o profeta, é sempre o profeta prometido. Isso numa linha, sem entrar na perspectiva de Isaías. Então tem toda outra visão do Messias que deve chegar, muito concreta também. Então, o Messias esperado, dizemos nós, diz Paulo, veio. E foi aceito e não foi aceito. E ele tem consciência de que o seu povo, no seu conjunto, não aceitou Jesus Cristo. E o entregou nas mãos dos romanos, de Pôncio Pilatos. E Jesus morreu. Ele tem consciência de que ele também não aceitou Jesus. Jesus para Paulo era uma fraude, era um enganador. Seus discípulos, mais do que ele, que propalavam uma religião nova que podia destruir tudo aquilo que o povo recebeu da boca de Moisés, por ordem do próprio Deus. Então, toda uma questão de
chegar a uma descoberta, chegar a uma afirmação de fé, como de Abraão, de fé, porque não tinha outro caminho, de que este Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Isso também para nós, fazendo essa introdução, é importante porque nos indica o caminho da fé, caminho da teologia, caminho da reflexão doutrinária. Nós temos nossa lógica humana, nossa inteligência, que nos faz organizar esquemas, e esquemas que são bons, que são verdadeiros, mas que, no fim, não correspondem muito à realidade da revelação, digamos assim. Então, devo ensinar a catequese para as crianças ou para um grupo de adultos que pretende se tornar cristão. Por onde começar? Vamos começar do começo. Existe um Deus. Então eu começo com existe um Deus. Agora, esse Deus que é uno é também trino. E aí já, ele é uno e é também trino. E ele é criador. E é criador de todas as coisas. E é criador do ser humano. E tudo era muito bonito até que uma decisão errada foi tomada por estes seres humanos, mas também havia seres angélicos, que também foram criados e que também aparecem anteriormente à criação do ser humano como pessoas livres, que também tomaram decisões erradas. Então, a obra de Deus, tudo aquilo que era bonito, se desfaz. Os seres humanos são postos fora do paraíso, né? São expulsos, entra a morte, a dominação do pecado. Então, esse mesmo Deus que fez toda essa criação, este mesmo Deus que introduziu a lei com a proibição do fruto, de tomar do fruto da árvore da vida, este mesmo Deus, cheio de bondade e de misericórdia, envia seu Filho. Então, por causa do pecado, tudo era bonito, veio o pecado, agora vem o Redentor. Deus Criador, Deus Redentor. E aí, então, vem Jesus Cristo, que entrega a sua vida para a salvação e depois manda o Deus Santificador. Tudo isso tem uma lógica de pensamento, mas não corresponde muito às coisas como elas devem ser lá. Sobretudo porque me cria uma imagem equívoca de Deus. Comecei com ele sem saber quem ele é, para depois dizer este Deus que manda com toda a bondade seu Filho, não podia ter impedido também aquele pecado original, ou ter resolvido as coisas de outro jeito, ou não ter colocado essa proibição. E depois, há um pecado cometido que ofendeu a este Deus que fez tudo bonito, não é? Tudo era tão bem feito, e agora vem essa decisão errada, e Deus que expulsa os primeiros pais do paraíso e coloca na porta do paraíso o querubim com a espada de fogo. Agora ele está satisfeito. E, aliás, a palavra satisfação é usada entre nós, né? A satisfação que se deve a Deus pelo pecado cometido. E qual é a satisfação? O seu Filho amado, totalmente arrebentado na cruz. Arrebentado na cruz. Então isso deu uma satisfação ao Pai. Espera, de que Deus estamos falando? Não? Se seguimos simplesmente a lógica humana, fazemos como os reis do Oriente. A lógica humana os levou à busca do rei de Israel que tinha acabado de nascer, na capital, se é rei, e nas muitas casas da capital, no palácio de Herodes. E o menino não estava lá. A lógica humana se desfaz aí. Então há um outro caminho. E essa é a preocupação também de Paulo,
Qual será o caminho para meus irmãos de raça? E o caminho está perto. Para os judeus, o caminho está no judeu. Antes de pensar que é Deus, que é o Messias, que é Jesus de Nazaré. Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem os profetas falaram. Jesus, filho de José de Nazaré.